Oi pessoal, eu tô chegando aqui com mais um vídeo para você e eu preciso saber uma coisa hoje. Você costuma questionar tudo que você ouve? Ou você sai por aí simplesmente repetindo aquilo que você ouviu como se fosse uma verdade absoluta, incontestável? Como é que você faz? Eu não sei você, mas eu gosto de questionar, sabe? Para entender aquilo que eu tô falando, para não simplesmente sair repetindo. Porque senão, como eu falei, vira só repetição. E é por isso que hoje eu trouxe aqui um ditado popular para a gente analisar juntos. Você já ouviu dizer que Deus escreve certo por linhas tortas? Eu acho que você já ouviu esse ditado, né? Você já usou esse ditado em algum momento da sua vida? O que você acha disso? Deus, será que realmente escreve certo, mas por linhas tortas? Será que isso está na Bíblia? Vamos tentar entender isso juntos? Então, fique ligadinho aí que eu já estou voltando. Na semana passada eu encontrei uma amiga minha, uma amiga muito querida, que está passando por um momento muito delicado, muito difícil. Aí a gente conversou ali um pouquinho e ela me falou desse problema que ela está enfrentando. Então, a gente orou juntas e depois ela me disse assim, depois que a gente orou, né, ela falou assim, Fana, eu sei que no final tudo vai dar certo, porque Deus escreve certo por linhas tortas. Então, a gente se despediu e eu fui para casa, mas sabe quando você vai para casa com aquela frase ali fazendo barulho na sua cabeça? Foi assim que eu fui. Aí eu fiquei pensando, será que esse ditado tá certo mesmo? Na verdade, parece que ele traz sim algum tipo de conforto, porque a pessoa sabe que apesar das circunstâncias, apesar de tudo aquilo que parece que está dando errado, apesar das linhas tortas, no final tudo vai acabar bem. Mas será que isso está na Bíblia? Será que esse ditado, Deus escreve certo por linhas tortas, será que isso está na Bíblia desse jeito? Não, não está não. Pelo menos desse jeito não. Mas eu acredito que esse ditado, ele tenha sido inspirado no texto que está lá na carta de Paulo aos Romanos, quando ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso está em Romanos 8, 28. E quando ele diz todas as coisas, são todas as coisas mesmo, as coisas boas e as coisas ruins também. Todas elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas a verdade é que a gente não sabe lidar muito bem com as tempestades da vida, não é? Com os ventos contrários que de vez em quando sopram ali na nossa caminhada. Então a gente olha para os problemas como se eles fossem as linhas tortas da nossa história. A gente olha para as dificuldades, para os desafios, para as provas que aparecem ali na nossa frente, como se alguma coisa tivesse saído do trilho. Na verdade, quando a gente olha para o caos na perspectiva de Deus, aí a gente percebe que essas linhas, elas não são tortas, elas estão perfeitamente alinhadas com o propósito de Deus para cada um de nós. Mas na nossa perspectiva, que é limitada, que é humana, nós vemos, como eu falei, os nossos problemas como se fossem linhas tortas, sabe? Mas vamos parar para pensar um pouquinho. Dentro dessa nossa perspectiva, da perspectiva humana, quem é que entorta essas linhas, vamos dizer assim? Será que é Deus? Será que tudo que acontece de ruim na nossa vida é da responsabilidade de Deus? Foi projetado por Deus? Será que é assim? Claro que não. Muita coisa ruim que eu estou vivendo hoje é simplesmente o resultado, o fruto das péssimas escolhas que eu fiz lá atrás. Eu só tô então colhendo o que eu plantei. Ou seja, foram as minhas escolhas ruins que deixaram o meu caminho torto e mais difícil. Foram as minhas decisões precipitadas que deixaram essas linhas tortas. Mas o que nos consola é saber que, apesar das linhas tortas, apesar das nossas falhas, das nossas escolhas erradas, Deus
que não está dormindo e nem está alheio às nossas aflições, Ele entra em cena no momento certo, sabe? E corrige a nossa rota, quando a gente permite, é claro, né? É como se a gente fosse aquele barco, sabe? Que está indo ali na direção errada, até que alguém entra em cena e faz um ajuste ali nas nossas velas, para que a gente vá na direção certa. Deus ele pode intervir, então, na nossa história para transformar o caos em bênção. A verdade é que Deus aproveita tudo. Ele aproveita todas as situações da nossa vida para nos levar para mais perto dele. Porque é no centro da vontade dele, é no centro da vontade de Deus que todas as nossas habilidades elas são potencializadas. É no centro da vontade de Deus que a gente vai se preparar para o cumprimento do nosso propósito. Então, talvez você esteja aí vivendo o momento mais difícil da sua vida. Talvez você esteja aí desanimado e até pensando em desistir. Mas não desiste não, não desanima não. Peça a Deus para renovar suas forças e siga em frente, persevere. Porque quando tudo isso passar, e vai passar, porque tudo passa, toda fase passa. As fases boas e as fases ruins também, tudo passa. Então quando tudo isso passar, você vai estar mais forte. Porque como eu falei, Deus não desperdiça nada. Deus pode usar as situações mais desafiadoras da sua vida para te ensinar lições preciosas que de outra forma talvez você não aprendesse. E aqui a gente precisa entender que certos acontecimentos ruins, eles são simplesmente as consequências das nossas escolhas ruins, como eu falei. Mas existem situações de prova que o Senhor permite na nossa caminhada para nos aperfeiçoar, para forjar o nosso caráter, sabe? E para nos capacitar para o cumprimento do nosso propósito. Então, não reclame quando você estiver aí passando pela moenda, porque apesar de parecer, né, que Deus perdeu o controle da situação, Ele na verdade está só te preparando e te capacitando para o cumprimento do seu chamado, da sua missão, do seu propósito. Então, é por isso que eu entendo assim, que as provas permitidas por Deus para me aperfeiçoar, elas não podem ser chamadas de linhas tortas. Na verdade, eu entendo que elas estão perfeitamente alinhadas, sabe? Dentro de um plano original de Deus para cada um de nós. As linhas de Deus, elas não são tortas e nem improvisadas, porque tudo o que Deus faz, tudo o que é permitido por Deus, vai no final cooperar para o nosso bem. Jó, certa vez, disse assim: eu bem sei, Senhor, que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu acho essa frase tão linda. Está em Jó 42:2. Então, nem mesmo as nossas decisões erradas, nem mesmo as nossas falhas de percurso, nada disso pode frustrar os planos de Deus para nós. Porque Deus, Ele pode intervir na nossa história e, como eu falei, transformar o caos em bênção. Alinhar aquelas linhas que talvez nós mesmos tenhamos entortado, sabe? Ele pode transformar o mal em bem, como Ele fez com José do Egito, né? Está lá em Gênesis capítulo 50, versículo 20. E como também já fez na minha vida e na sua também. Se a gente olhar para trás, a gente vai perceber o quão Deus já interveio na nossa história e já mudou, sabe? Já transformou tanta coisa que a gente achava que era ruim, Ele já transformou isso em bênção, né? Talvez uma escolha errada que a gente tenha feito lá atrás e aquilo gerou uma consequência tão difícil para nós. Aí Deus entra em cena e mesmo depois daquela decisão errada que a gente tomou, mesmo depois dessa situação complicada, Deus vem e coloca ordem naquele caos, sabe? Então, a nossa imperfeição, as nossas falhas, os nossos erros não podem frustrar os planos de Deus para nós. Mas o problema é que muitas vezes, por causa das nossas péssimas escolhas,
a gente acaba ali dando voltas, sabe, desnecessárias. A gente pega atalhos perigosos demais. A gente carrega cargas que o Senhor nem pediu para a gente carregar. E tudo isso deixa o nosso caminho mais difícil, mais pesado e mais torto. Uma jornada que era para ser concluída em 11 dias, ela pode levar 40 anos para ser completada. Você lembra dos hebreus lá dando voltas lá no deserto, quando eles estavam indo rumo à terra prometida, rumo à terra de Canaã? Então, a verdade é que com as nossas escolhas, com a nossa desobediência, a gente pode às vezes atrasar, sabe, o cumprimento da promessa. Na verdade, muitas vezes a gente faz tanta bagunça que até atrapalha, né, o trabalhar, o agir de Deus na nossa vida. Então, o segredo, presta atenção nisso, o segredo é andar com Deus. Porque quando eu resolvo fazer uma carreira solo, Deus não tem como dirigir as minhas decisões, as minhas escolhas, né? E a gente viu que escolhas erradas, decisões precipitadas podem entortar as linhas da nossa história. O plano de Deus é perfeito e é escrito, como eu falei, em linhas absolutamente retas. Mas esse plano perfeito, ele é executado por quem? Por pessoas falhas e imperfeitas, que somos nós. Mas Deus é tão bom e tão misericordioso que, apesar das nossas falhas e das nossas imperfeições, como eu falei, Ele intervém na nossa bagunça, né? E ajusta ali as velas do nosso barco. Lá no livro de Provérbios tem um texto que eu amo também, Provérbios 3:6. Lá está escrito assim: reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Sabe aquela bagunça que a gente fez? Quando Deus entra em cena, Ele entra para fazer os ajustes necessários, sabe? Para colocar a gente na rota, na rota de novo, na rota certa, né? E eu quero terminar esse vídeo agora com uma canção que eu ensinava para as criancinhas lá na escola bíblica, quando eu dava aula para a escola bíblica, para as criancinhas. E é uma canção tão interessante que ela diz assim: havia um homenzinho torto, morava numa casinha torta, andava num caminho torto, sua vida era torta. Um dia o homenzinho torto a Bíblia encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. Gente, as crianças amavam essa canção. E a gente podia tirar lições incríveis dela, né? Porque o homenzinho era torto, vivia num caminho torto, morava numa casinha torta, a vida dele estava torta. Mas quando ele conheceu a palavra de Deus, sabe? Quando Jesus entrou ali na vida dele, tudo que era torto, Jesus endireitou. Então é lindo demais. Então, se a sua vida estiver assim, bem bagunçada por causa de algumas escolhas ruins que você fez, não fique aí tentando resolver tudo sozinho. Não fique tentando arrumar essa bagunça sozinho. Convide Jesus para entrar na sua casa, na sua vida, porque Ele sim é especialista em colocar ordem no caos. Ele é especialista em ajustar as velas do nosso barco, como eu falei. Mas Ele não vai entrar na sua casa se você não abrir a porta do seu coração, da sua vida. Lá em Apocalipse 3:20, Jesus diz assim para nós: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, então eu entrarei na sua casa e cearei com ele e ele comigo. Jesus pode e quer endireitar as nossas veredas, mas Ele jamais vai arrombar, sabe, a porta do nosso coração. A Bíblia, como eu falei, está assim: Ele está à porta e bate, Ele está batendo. Mas cabe a nós tomarmos a decisão de abrirmos essa porta e permitirmos que Ele entre ou não. Ele está à porta, mas a decisão de abrir ou não, como eu falei, ela é minha e ela é sua. Amém? Se você gostou desse vídeo, então curta aí, comente, compartilhe com mais alguém, tá certo?
E se você ainda não está inscrito aqui no canal, faça isso agora, para que a gente esteja sempre aqui juntinho, vivendo a Palavra de Deus. Muito obrigada pela sua companhia. Um grande beijo para todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijão!